E aí, gurizada, se você chegou até aqui nesse vídeo porque você quer saber sobre o Sisu, você tá no lugar certo. Esse vídeo tem tudo o que você precisa saber sobre o Sisu. Não importa se é a primeira vez que você vai fazer o sistema de seleção unificada, não importa se você já fez ele várias vezes e acha que não tem mais nada para aprender, vai ter coisa para aprender nesse vídeo do básico ao avançado. Quando eu falo que tem tudo o que você tem que saber sobre o Sisu, é tudo o que você tem que saber sobre o Sisu. Então a primeira coisa que você faz pra gente começar é aquelas coisas que todo blogueirinho pede, sabe? Dá o like no canal, comenta, se inscreve, ativa o sininho, todas aquelas coisas que eu não sei o que é, faz pra ajudar o professor. Comenta que achou o vídeo maravilhoso mesmo antes de ter assistido todo o vídeo, para ajudar o professor, porque afinal de contas, professores estão aí botando vídeo no YouTube para ajudar a galera, você tem que ajudar os professores também, então tudo que é vídeo que você for ver de professor no YouTube, você dá like, e aqui você faz isso também. Para a primeira coisa que eu vou falar para você sobre o Sisu, para quem caiu de paraquedas, é o sistema de seleção unificada para você entrar numa universidade federal com a nota do Enem. E o que você tem que saber? Quem que pode se inscrever, né, nesse Sisu? Qualquer pessoa que tenha feito o Enem imediatamente anterior. O Enem do ano anterior. Então, se você está vendo esse vídeo, para se inscrever no Sisu 2021, você tem que ter feito o Enem 2020. Se você estiver vendo esse vídeo para se inscrever no Sisu 2024, você tem que ter feito o Enem 2023. O Sisu é sempre com o Enem imediatamente anterior. Laura, eu fiz o Enem há 3 anos atrás, eu posso me inscrever no Sisu? Não, meu velho. Até a gravação desse vídeo, o Sisu era exclusivamente para quem fez o Enem imediatamente anterior. Dito isso, tendo essa condição preenchida, qualquer pessoa pode se inscrever. Ah, mas professor, eu quero me inscrever no Sisu de inverno, eu vou fazer o Sisu de inverno agora, mas eu já fiz o do verão, né? Eu quero me inscrever no Sisu de inverno, mas já fiz o verão. Não interessa. Se quer se inscrever no de inverno, já fez o de verão, não importa, você pode se inscrever. Ah, mas eu já me matriculei, eu tô cursando uma graduação, eu posso concorrer ao Sisu igual? Claro, só não é permitido por lei você fazer 2 graduações, ter 2 matrículas ativas ao mesmo tempo. Então, se você for aprovado, aí sim você tem que parar, cancelar a matrícula do curso atual que você faz para poder ingressar no próximo. Mas participar do Sisu é livre, meu velho. Então já bota na cabeça. Se você tá vendo esse vídeo pro Sisu de inverno do seu ano e você participou do verão, não tem problema, pode participar igual. Se você tá vendo esse vídeo para participar do Sisu de verão, porque tem 2 Sisus por ano, né? Sempre um logo depois do Enem e outro na metade do ano. Você tá participando do de verão, aquele que é logo depois do Enem, você vai poder se inscrever no outro numa boa. Essa é a primeira informação essencial que você tem que saber. Meu velho, outra coisa fundamental sobre o Sisu que ninguém explica é que as universidades, elas podem ofertar ou não vagas a cada semestre. As vagas de cada universidade do curso que você quer não são sempre as mesmas, né? Eu conheço aluno que já faz o Enem pensando em entrar numa determinada universidade, num determinado curso. Ah, porque eu quero medicina na UFSC em Florianópolis. Mas só um pouquinho. Não é porque até hoje, no Sisu, a UFSC ofertou vagas de medicina em Florianópolis e eram X vagas, que ela vai continuar sempre ofertando. A cada novo semestre, o Sisu lança para as universidades o termo de adesão. E as universidades têm um prazo para aderir esse termo de adesão e dizer quantas vagas elas vão ofertar e em quais termos vão ser ofertados. Então, eu conheço cara que, não, porque eu vou fazer o curso tal, tem tantas vagas, mas como é que você sabe? E se no semestre que vem a sua universidade mudar quantas vagas ela quer ofertar, ela mudar o que ela vai fazer? Você não sabe. Então, o Enem é uma prova que você faz para ter a melhor nota possível. Depois, no Sisu, entre as vagas que são ofertadas, você vai ver qual que é a melhor opção para você ingressar. Então eu conheço cara que, tá esperando agora o Sisu de inverno, no Sisu de verão ele concorreu lá em Engenharia Civil na universidade que ele quer. E aí ele tá crente que no segundo semestre a universidade vai oferecer de novo. Você já foi procurar para ver se a sua universidade oferece vaga de novo no Sisu de inverno? Porque não são as mesmas vagas. Né? De repente na sua universidade, por coincidência seja. Tem universidade que participa só do Sisu de verão, tem universidade que participa só do Sisu de inverno, tem universidade que participa dos 2
com o mesmo número de vagas em cada um, e tem universidade que participa dos dois com vagas diferentes. Então você tem que esperar para saber quais vagas vão ser ofertadas. Muita gente se assusta, né, quando o INEP, na página do Instagram dele, divulga prazo para as universidades aderirem ao SISU está aberto. Aí já me mandam mensagem no Instagram: Lauro, eu tenho que me inscrever ou não pro SISU. Eu digo, calma, criatura, esse aí é o prazo da universidade. O que você quer? O seu prazo é depois. Claro, primeiro a universidade vai aderir ou não ao SISU, vai usar as vagas ou não, então você não sabe. Pode ser que no semestre que vem ela não oferte nenhuma vaga, pode ser que ela duplique as vagas, pode ser que ela não ofertava e agora passe a ofertar. A maioria dos cursos geralmente continua na mesma, mas eu te garanto que sempre tem alguma mudança ou outra, então você tem que ficar ligado quais vagas estão sendo ofertadas por quê. Aí a pessoa vai lá e me manda mensagem no Instagram desesperada. Aliás, eu falei Instagram, você já me segue no Instagram? Você tá nesse vídeo aqui e você não me segue no Instagram? Então pause esse vídeo, @LauroInterpretaEnem, e vai lá agora me seguir, @Lauro, que sou eu, prazer, eu sou o professor Lauro, Interpreta Enem, que é a minha página, tudo junto, bota Lauro Interpreta, já vai aparecer, começa a me seguir agora, porque eu vou estar à disposição para tirar dúvidas suas enquanto o SISU estiver rolando. Você tá vendo esse vídeo perto do SISU? Durante o SISU eu tô lá tirando dúvida nos stories, você tem que ficar ligado antes da gente continuar falando aqui sobre o SISU. Muito que bem, agora que você entendeu o processo, começou o SISU. Você tem que pegar as datas do próximo SISU aí. Eu tô gravando esse vídeo, vai ficar aqui no YouTube, sei lá em que ano as pessoas vão estar assistindo, até que mude o SISU, ele vai continuar. O SISU geralmente acontece de terça a sexta. Ele começa numa terça-feira e termina numa sexta. Você tem que entrar na terça-feira, lá na página do INEP, página do participante, com o seu login e senha do gov.br, blá blá blá. Aí você entrou lá, colocou a sua nota. No primeiro dia você coloca a nota. Coloca a nota e espera. De terça até sexta, todos os dias à meia-noite, vai ter o que eles chamam de corte parcial. É por isso que você tem que entrar no primeiro dia, entendeu? Para você pegar todos os cortes. De terça para quarta, à meia-noite, vai ter o primeiro corte parcial. De quarta para quinta, vai ter o segundo corte parcial. Sempre à meia-noite. A gente sabe que no caso do INEP, meia-noite pode ser meia-noite e meia, 1h da manhã, 2h15, como já foi. Aí você fica acordado lá, apavorado, demora um tempão pra entrar. Mas é isso, é perto da meia-noite que atualiza. E aí vai gerar o corte de terça pra quarta, quarta pra quinta e de quinta pra sexta. Então você vai ter acesso a 3 cortes parciais que vão dar uma noção de como você está classificado naquele momento para entrar no seu curso ou não. Quer dizer, se você marcar bobeira e entrar na quarta, você já perdeu uma parcial. Perdeu uma parcial, né? Não pode, daí rachou, não pode fazer isso. Não pode perder uma parcial. Então você entra desde o primeiro dia. Ah, professor, eu tô vendo esse vídeo e já é quarta-feira. Meu Deus, eu não vi antes e tal, agora eu tô desesperado, não vou passar na faculdade. Não. Tem chance de você passar, né? Calma, entra logo para pegar o maior número de parciais possíveis, mas o ideal é que você pegue todas as parciais para acompanhar como tá o seu curso. E aí o que você vai notar? Como todo mundo que tá fazendo o SISU pode colocar 2 opções de curso, se você não sabia disso, tá sabendo agora, você tem opção 1 e opção 2, todo mundo tá jogando a nota nessas 2 opções. E essas 2 opções estão contribuindo para aquela nota de corte no momento. O que acontece daí? Os cortes são uma bagunça total e completa, ninguém sabe quem realmente quer aquilo, porque a galera vai pro SISU e ela não bota necessariamente a nota no que ela quer, entendeu? Às vezes ela bota no que ela quer, às vezes ela bota no que acha que dá pra passar. Ah, porque o meu sonho é fazer medicina na USP. Aí a pessoa bota medicina na USP. E aí, né, medicina na USP é meio brabo. Não vai dar pra passar minha nota, já sei, vou botar em letras meu curso. Vou botar em letras aqui, qualquer universidade, pode ser, desde que eu entre. Aí já mudou. A nota daquela pessoa, conforme ela muda, vai alterar o corte no momento. Então, o que é o tal do corte parcial e por que você tem que botar a nota todos os dias? Se o curso que você quer, na cota que você quer, tem 30 vagas, o corte parcial é a nota do 30º colocado naquele momento. Então, de terça para quarta à meia-noite, teve, sei lá, 500 pessoas concorrendo no curso que tu queria, na cota que tu quer. A nota do 30º é a nota de corte parcial. Só que não adianta tu fazer assim, ó,
de terça para quarta eu tô em 80 de 30 vagas, então eu vou tirar minha nota. Porque pode ser que a galera que tá na frente tire a nota também. E se essa galera que tá na frente tirar a nota também, daí tu passaria. Se tu tivesse deixado a nota lá. Você tá entendendo a complexidade do caso? Você bota a nota e vai fazendo os movimentos. De um dia para o outro você pode manter a nota no mesmo lugar ou trocar para ver em que posição você fica. Você pode manter uma opção e trocar outra, ou trocar as duas, ou manter as duas. Então o SISU é meio um jogo. Você tá entendendo? Que você pode ir trocando e que as outras pessoas estão trocando também. Aí o que sempre acontece? O pessoal fica sabendo que lá no Maranhão tá tendo uma faculdade com corte baixo. Aí vai todo mundo pro Maranhão. Aí sobe o corte daquela universidade no Maranhão. Aí fica todo mundo sabendo que e no Rio de Janeiro não tem condições, tá muito alto no Rio de Janeiro o corte. Aí todo mundo sai do Rio de Janeiro e baixa o corte. Aí o pessoal começa no Twitter e no Instagram, porque o corte tal, tá alto, tá baixo. É uma loucura. Se você nunca participou do SISU, você se prepare psicologicamente que a adrenalina vai nas alturas. A gente fica assim, ó, e agora eu vou botar minha nota, não vou botar minha nota, vou tirar, não vou tirar. Então quem tava assistindo esse vídeo e pensou que o Enem era o mais difícil, eu fico nervoso pro Enem, agora tem só o SISU. Não. O SISU tem gente que tem mais agonia do SISU do que da prova do Enem. Porque essa possibilidade que eles dão de você trocar sua nota é muito bom para você saber onde vai passar. Só que todo mundo tá fazendo isso também. E aí o SISU vira meio um jogo. Tem gente que chama de jogos mortais. E eu não acharia que é um exagero chamar de jogos mortais. Muito bem, então agora tu já sabe que tu tem que acompanhar todos os dias, né? Você tem que acompanhar todos os dias que a nota vai mudando, e ela pode mudar bastante, tá? De um dia pro outro, dependendo do curso e da universidade, varia um monte, assim, que as pessoas vão trocando. Isso você já sabe, só que você pensa que acabou? Você acha que eu ia fazer um vídeo desse tamanho e já tivesse acabado? Não, ainda tem o problema dos pesos. Às vezes você bota a sua nota numa universidade, quando você joga para outra, a sua nota tá mais baixa. E aí você fica assim, caraca, SISU, a minha nota já é baixa e vocês baixaram mais ainda, eu vou processar, não sei o quê. Ou tem gente que bota a nota num lugar e a nota fica mais alta e a pessoa... A minha nota tá maior naquela universidade, então lá eu tenho mais chance. Só que o que você não sabe é que a nota subiu ou diminuiu por causa dos pesos. Então ela subiu ou diminuiu para todo mundo, não só para você. O fato de a sua nota aumentar quando você bota numa universidade que tem pesos não significa que você vai estar mais bem colocado. E vice-versa. Não é porque a sua nota diminuiu que você está pior. É que no SISU, as universidades têm a liberdade de atribuir peso para a área que elas quiserem e para o curso que elas quiserem. E isso é completamente aleatório. Então, por exemplo, vai ter universidades... Se você pegar o curso de medicina, que elas não atribuem peso a nenhuma área, é a nota bruta. Então se você tirou 756 no Enem, você joga lá e a sua nota fica 756, quando não tem nenhum peso. Só que vai ter universidades que botam, por exemplo, peso 2 na redação. Aí o que vai acontecer? Se botar peso 2 na redação, o sistema calcula automaticamente a sua nota como que ela ficaria com peso 2. Se você quiser calcular, é só fazer uma média com pesos e é muito simples. Você vai pegar e vai somar todas as notas, como você faz, né? A nota bruta do Enem soma 5 áreas, linguagens humanas, natureza e matemática e redação, e divide por 5. Quando tiver peso, você vai continuar somando as 5 notas, só que não vai dividir por 5. Você vai dividir pelo total dos pesos. Então, se você tiver linguagens peso 1, humanas peso 1, natureza peso 1, matemática peso 1 e redação peso 2, você vai somar tudo e dividir por 6. Que é o somatório dos pesos. Aí vai dar a sua nota naquela universidade. Então, se você pegar uma universidade, por exemplo, que tem peso para redação, você concorda comigo que redação é uma das únicas áreas que você vai até 1000 na nota, né? Porque ela não é corrigida pela TRI. Você manja de TRI? Acho que nós vamos ter que fazer outro vídeo no canal sobre TRI. E esse é o momento que, quando eu já tiver o vídeo sobre TRI, vai aparecer em algum lugar para você clicar para ir lá ver o vídeo da TRI.
Se ainda não tem, calma que daqui a pouquinho vai ter. Aí quando você entra na TRI, redação é lá em cima porque não tem TRI, então ajuda a subir a média final. Só que você pega linguagens que é a área que eu dou aula, né? Pra quem não sabe, tá aqui até agora, eu sou professor de português, a média da TRI é lá embaixo. Se você gabaritar a prova de linguagens, você faz 800 e poucos pontos. Então o que as universidades que têm peso em linguagens vai acontecer a sua nota? Baixa a nota geral. Então eu que sou aqui do Sul, vou dar um exemplo com atualmente o que você tem de pesos. A UFSC, em Florianópolis, ela tem peso 1,5 para redação e peso 1 para o restante. Então sempre que você joga a nota lá, 90% dos alunos, a nota sobe. A URGS, em Porto Alegre, a URGS no Rio Grande do Sul, atribui peso 3 para linguagens. Então a maioria dos alunos que põe a nota lá, a nota baixa. Mas isso não quer dizer que você está melhor colocado na UFSC ou pior colocado na URGS. Você tem que botar a nota lá, acompanhar os cortes parciais e ver a posição que você ficou. Isso mesmo, a posição. Porque além de colocar a nota de corte, você fica sabendo das suas opções a posição que você está, sempre na virada da meia-noite. Você está em 44 de 30 vagas, você está em 2 de 15 vagas. Já imaginou estar em segundo de 15 vagas? Que maravilha! Aí você está em 384 de 3 vagas. É triste, mas acontece. 384 de 15 vagas, aí não tem muito o que você fazer, você tá longe, etc e tal. E você vai jogando com isso. Então você viu, olha quanta informação você tem que ter e ia sair sem saber, né? E aí no último dia, você tem que fazer a sua escolha. No último dia, você escolhe onde deixar a sua nota e seja o que Deus quiser. Tomara que eu passe. Mas professor, não é muito seja o que Deus quiser, né? Porque se no último dia eu sei o corte, se eu tiver uma nota maior que o corte, eu tô garantido dentro. E se eu tiver uma nota pior que o corte, eu tô garantido fora, não? Claro que não, meu velho. A nota de corte que você recebe da madrugada de quinta para sexta não é a última. Durante toda a sexta-feira, os alunos vão continuar mudando a nota de lugar. E na sexta-feira, às 23h59, o sistema fecha e aquelas posições que estão lá definem o corte. Então olha a loucura que pode acontecer. Você pode pegar e botar a nota no primeiro dia, você está em 8º de 15 vagas. 8º de 15 vagas, tá sussa. Daí no segundo dia, de terça para quarta, você tava nisso. De quarta para quinta, você tá em 12º de 15 vagas. Já começa a dar aquele frio na barriga, com desespero, assim como 12º de 15 vagas. Mas tá tudo sob controle ainda. Daí de quinta para sexta, você é o 15º de 15 vagas. O que você faz? Tira a sua nota e vai para uma universidade menos concorrida ou deixa a sua nota lá? Professor, que agonia, já tá me dando uns negócios aqui, ó, só de pensar se isso acontecer. Mas vai te preparando porque tem grandes chances de acontecer, porque a galera foi migrando a nota pra lá. Daí no último dia tu tem que arriscar. Deixo a minha nota aqui ou não? Se mais pessoas que têm nota mais alta que a tua entrarem na tua frente, você cai fora das vagas. Se as pessoas que estão na tua frente resolverem sair porque elas acham que tem mais chance em outra universidade, querem tentar uma outra universidade, daí tu passa tranquilo, entre os primeiros lugares, nem fica lá. Então tu não tem como ter certeza. É que o SISU, ele cria uma ilusão de que você tem escolha. E quantos alunos no Brasil inteiro não sabem como funciona esse sistema, acham que eles têm uma opção de escolha e estão garantidos. Então assim, ó, se até aqui vendo esse vídeo você já aprendeu coisas que você não sabia, pega esse vídeo agora e manda para um amigo seu. Pega esse link, copia, manda e diz, cara, você tem que ver esse vídeo porque nós estamos fazendo o SISU sem ter ideia do que está acontecendo. Tem alunos no Brasil, alunos meus, que estão planilhando as notas e comparando para ver qual é a maior chance que tem, e você tá aí tendo contato com esse vídeo pela primeira vez e pensou, vou lá ver qual é que é desse tal SISU. Como é que você vai concorrer com esses caras? Então manda esse vídeo agora para um amigo seu que vai fazer o SISU, porque ele tem que entender como esse sistema funciona também. Bom, né, meu velho? Aí você pensa, professor Lauro, graças a Deus o senhor apareceu na minha vida para falar sobre isso, eu ia fazer o SISU sem nada disso, mas vamos pensar pelo lado positivo, né? São 4 dias de tortura e aí depois acabou. Ou eu passei e aí vou comemorar, ou eu não passei e aí paciência, né? Vamos estudar pro Enem do ano que vem e tentar ir melhor. Se você achou que a tortura tinha acabado,
Não acabou. Depois do último dia de SISU é geralmente de terça a sexta. Já teve anos que o MEC prolongou, o MEC e o INEP prolongaram o SISU até o domingo. Por falhas de conexão, já vai se preparando, o site trava, dá problema, tem gente que não consegue se inscrever, eles prolongam até domingo. Independentemente disso acontecer, fechando sexta ou domingo, dependendo do ano aconteceu assim, se for até domingo é mais 2 dias de corte parcial para você ir avaliando, mais 2 dias de agonia, fechou o SISU. Na outra terça-feira vai abrir a bendita lista de espera. O que é a bendita lista de espera? A lista de espera é para todas as pessoas que não foram aprovadas em nenhuma das duas opções. Atenção! Não dá para se inscrever na lista de espera de uma das opções se você foi aprovado na outra. Atenção, eu vou gritar para todo mundo ouvir. Ah, eu vou botar aqui, ó, e eu vou tentar medicina na primeira opção e eu vou botar odonto na segunda, porque daí eu garanto a aprovação numa e vou tentando a outra. Não dá. Se você for aprovado em uma universidade, em um curso, você não pode tentar outro. Mas, professor, eu posso botar, por exemplo, medicina em 2 lugares diferentes? Pode. Eu posso botar na mesma universidade medicina e outro curso? Pode, à vontade, o que você quiser, o SISU é seu. Só que se você for aprovado numa delas, você não pode concorrer à lista de espera da outra. A lista de espera do SISU é exclusiva para alunos, que não passaram em nenhuma das opções. E aí você vai ter uma semana, não me pergunte por que eles dão tanto prazo, mas eles dão uma semana para você escolher dentre as duas opções qual lista de espera você quer concorrer. Então, como é uma semana, tem aluno que fica me mandando, Lauro, eu já sei que eu não vou passar de primeira e eu quero saber qual lista de espera eu escolho. E eu digo, mas nem fechou o SISU ainda, depois vai ter uma semana pra isso. Ai, que o vestibulando é ansioso, ai, dá uma ansiedade, eu não consigo controlar. Não, calma, tem uma semana depois só pra você avaliar. Você vai receber assim, a nota de corte desse curso foi tal e a sua posição é tal. Aí você vai escolher de qual universidade, qual curso você quer participar da lista de espera dentre as duas opções que você fez. Então, muito cuidado. Se você tem um curso que é o seu curso dos sonhos, você não pode botar na outra opção um curso que você seja aprovado de primeira, porque isso vai cair fora. E toma cuidado se você tiver um curso que você tá perto, né? Ah, eu tô fora dos dois, mas num deles eu tô em 22º de 20 vagas. 22º de 20 vagas, se 2 caras na tua frente caírem fora, tu entra na primeira chamada. E aí não pode participar da lista de espera do outro. Então tu presta muita atenção no que tu vai fazer para não fazer rachada. É isso que você tem que cuidar. Na hora que você for colocar, garante. Tá, mas e vem cá, então se eu quiser, assim, eu quero um curso só. É o meu sonho, só tem uma universidade que eu quero, não quero sair da minha cidade e só tem um curso que eu quero. Posso botar a primeira opção, ele deixar a segunda em branco? Pode, sem problema nenhum. Deixa a segunda opção em branco, coloca aquele curso que você quer na primeira e vai concorrer à lista de espera para testar. E aí o que você precisa saber sobre a lista de espera é isso, né, cara? O SISU, ele é livre para qualquer um participar. Você não paga para participar, você não perde vaga em outra oportunidade para participar, então todo mundo vai participar. O que você tem que saber é que tem muita gente que coloca a nota no SISU e não vai cursar, não vai se matricular. A pessoa já passou no vestibular na cidade dela e ela botou no SISU só para ver onde ela passaria. Ela vai deixar aquela vaga sobrando. E a lista de espera serve para pegar essas vagas das pessoas que não se matricularam. E, meu velho, tem muito mais gente do que você pensa fazendo isso. Você tem que acreditar que dá para conseguir a vaga. Ah, mas professor, eu tô em 30º não sei quanto de 10 vagas, é impossível, não tem como. É por causa desse pensamento de que é impossível e não tem como que você tira a sua nota e alguém que tá lá atrás consegue a aprovação. Então faz 15 anos que eu trabalho com pré-vestibular. Que eu acompanho o SISU de perto, na data que esse vídeo foi publicado, em 2021, já faz pelo menos uns 6, 7 anos. 7 anos que eu acompanho o Enem bem de perto. O que eu já vi de aluno ser aprovado porque ele manteve a nota lá e acreditou, meu velho, não tá no mapa, porque você tem que saber duas coisas. Vamos pensar assim, você tá em 30º de 15 vagas, você pensa impossível. Pensa duas coisas. Dos 15 que passaram na primeira chamada, nem todo mundo vai se matricular.
Nem todo mundo vai se matricular. Vamos dizer que 5 não se matriculem e 10 se matriculem. Você vai dizer, professor, daí vão chamar até o 20º, eu sou o 30º, o senhor não escutou? Se eu sou o 30º, eu não tenho como ter chance, porque eles vão chamar até o 20º. Não, não chora, segura o choro. Segura o choro. Sabe por que você tem chance? Porque dos 14 suplentes que estão na sua frente, do 16º até o 30º, que é você, os suplentes que estão na sua frente, uma galera vai desistir. Uma galera não viu esse vídeo e não vai tentar. A pessoa vai dizer assim, tô muito longe, vai sair. E cada um que sair e for tentar a aprovação em outro curso que seja mais fácil, é uma vaga que sobra pra você, meu velho. É uma vaga que sobra pra você. Então eu tenho casos e no meu Instagram eu vou relatando esses casos via stories. Já convidei algumas alunas para darem depoimento na época do SISU, para você ver elas falando, né? E entendendo que dá para acreditar. Não vou falar aqui no vídeo, mas no Instagram você pode cuidar isso, então me segue lá se você não me seguiu ainda, @LauroInterpretaEnem. Acredite que tem esses dois fatores que fazem muita gente desistir. Matrícula, o cara quer tentar uma federal, mas a federal é muito longe da casa dele e ele passou numa particular que é lá pertinho da casa dele. Aí o pai calcula em casa, vê grana e tal. Olha aqui, pra tu ter manter em outra cidade, alugar apartamento e tal, vai dar quase o mesmo valor que eu pagar uma particular pra ti. De repente paga particular e aí o cara abre mão daquela vaga. Isso é só uma das situações. Vai ter gente que botou 2 opções no SISU, tá muito mais perto de uma e muito longe da outra, vai cair fora. Aquela que ele cair fora pode ser a que tu quer. Pensa, se tá todo mundo que vai concorrer à lista de espera com 2 opções para decidir qual que quer, então a metade da galera vai cair fora sempre de uma das 2. Tu não pode pensar que todo mundo que tá lá são pessoas. Cada pessoa tá concorrendo com 2 notas. Então a grande chance é de você ser aprovado mantendo essa nota lá. Eu quero muito que você tenha visto esse vídeo até o final e graças a esse vídeo você acredite e mantenha a sua nota. E aí você vai contar pra mim depois nos comentários que você conseguiu essa aprovação ou não. Eu quero ver aqui. Aproveita, se você não deu like nesse vídeo, dá o like. Comenta o que você achou. Se você tiver alguma dúvida que ficou a partir desse vídeo, pode comentar também, que sempre que eu puder eu entro nos comentários e converso com você para ver o que mais restou de dúvidas. Acredite, o SISU é difícil, ele é uma tortura para você entender e participar, mas você tem grandes chances de ser aprovado se você for até a última chance e continuar tentando. E sempre lembre, se mesmo assim você não conseguir entrar, esse ano tem Enem de novo, eu tô lá, vou te ajudar, tô gravando aula no YouTube, tô participando no Instagram, tenho cursos para você conhecer quais são os meus cursos, você vai conhecer lá no meu perfil também, o link tá na bio, para te ajudar a ter uma nota melhor do Enem. E aí, em posse de uma nota melhor do Enem, eu tenho certeza que pro próximo SISU você vai estar muito mais bem preparado para fazer uma excelente prova, e é isso que eu quero. Valeu, galera! Muito obrigado por terem assistido esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Vou esperar o feedback de vocês nos comentários. Nós nos vemos numa próxima. Beijo pra todo mundo.